Glória a Deus. Uma boa noite a todos. A paz de Cristo. Amém? Você está feliz com Jesus? Então dá glória a Deus. Bom é estarmos na casa do Senhor para fazer menção do seu nome e aprender no seu templo. Você que pode, abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho escrito por João. Capítulo de número 4, verso de número 10. Evangelho escrito por João, capítulo de número 4, verso de número 10. Enquanto você procura, você se localiza, eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade, porque nos dias em que estamos vivendo, cada oportunidade de falar sobre o poder da graça e do amor de Deus se torna única. A Deus seja dada toda a glória. É um prazer poder compartilhar de uma noite de louvor e adoração e conhecer mais um povo que vai morar no céu. Agradecer ao pastor Jeová Aquino. Muito obrigada, pastor, pela confiança, disponibilidade em nos receber. Para nós é motivo de muita alegria saber que o nosso ministério tem sido respeitado, né? As nossas tendas têm sido alargadas. A Deus seja dada a glória, que o Senhor continue prosperando e sustentando o Senhor, a todos os pastores, as obreiras dessa casa. Que Deus em Cristo venha abençoar a vida de vocês hoje e sempre. Me faço acompanhada do meu esposo, o diácono Jefferson. Estamos aqui, somos do Rio de Janeiro. Fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC. E eu trago um abraço do meu pastor a toda a igreja. Ao meu amigo, pastor Rafael de Paula, muito obrigada, amigo, por ter nos conduzido, por ter sido a ponte para que nós estivéssemos aqui. Para nós é motivo de muita alegria saber que existem pessoas que acreditam naquilo que Deus confiou ao nosso respeito. Muito obrigada. A todos, muito obrigada pelo carinho e a oportunidade. Para quem não me conhece, me chamo Sara Vitória, tenho 25 anos. Viemos do Rio de Janeiro hoje para servi-los e eu acredito que Deus falará tremendamente aos nossos corações. Você acredita nisso? Glória a Deus. A nosso amigo tecladista, muito obrigada por nos acompanhar. Ao final do culto, meu esposo vai pagar a sua cantina. Quem pode dar glória para Deus? Aleluia. Deus é bom e Ele é fiel. Perdão pelo horário que a gente chegou, a gente pegou um trânsitozinho, mas conseguimos chegar para a honra e a glória do nome do Senhor. É muito bom saber que diante de tantos percalços, a casa do Senhor ainda está cheia, e ainda existe um povo que crê que o poder da oração e da perseverança ainda funciona. Evangelho escrito por João, capítulo de número 4, verso de número 10, diz assim: E Jesus disse-lhe: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. De onde, pois, tem água viva? És maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, bebendo ele próprio, seus filhos e o seu gado? E Jesus lhe disse: Qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Verso de número 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde conhecer o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro de Jesus. E você diga amém por essa palavra. O texto que lemos fala acerca do encontro de graça e redenção que Jesus tem com a mulher samaritana. João, em seu capítulo 4, narra para nós como foi esse encontro e como a soberania de Deus decidiu alcançar a vida dessa mulher, que por sua vez, por causa das suas escolhas e a consequência delas, tem o seu futuro comprometido para um futuro de caos, para um futuro de desgraça. Essa mulher é alguém que vive agora às margens da sociedade, porque o estágio que ela está, o estágio que ela se encontra, fez com que ela adquirisse não só um olhar negativo diante da sociedade a qual ela vivia, mas causaram nela profundas dores e feridas emocionais. E nós sabemos que Jesus, naquele tempo, não foi um rei que se levantou para
guerrear contra armas ou contra exércitos, mas foi um rei que veio para nos ajudar a vencer guerras que acontecem todo dia dentro de nós. Jesus não veio somente para estabelecer um reino físico e poderoso terrenamente, mas um rei que veio para nos dar arma e nos munir da possibilidade de não perdermos para a nossa própria carne ou para a nossa próprio erro, a nossa própria falha. João, em seu capítulo 4, começa dizendo que existem fariseus que estão discutindo acerca da identidade de Jesus. Eles estão discutindo acerca de quem batiza mais pessoas nas águas. E quando João traz a nós o fato de existir uma roda de questionamento, ele mesmo responde que Jesus não batiza ninguém nas águas, a não ser os seus discípulos e os discípulos de João Batista. Quando Jesus foi conduzido ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo no deserto, antes nós vamos ver que ele é batizado nas águas por João Batista, e o discurso de João Batista é: eu vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas após mim virá alguém que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Logo após Jesus ser batizado nas águas, o céu se abre, a voz de Deus se manifesta para dizer: este é o meu filho amado. Então perceba que o questionamento acerca de quem ele é não vem dele. O questionamento de quem ele é ou do que ele foi chamado para fazer vem do externo, vem de outras pessoas. Só que Jesus está num nível tão elevado de maturidade emocional e espiritual, que ao invés de tentar provar quem ele é ou quem Deus chamou ele para ser, ele simplesmente vai seguir o caminho para cumprir o propósito do Pai. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu já bradei a minha voz para você, eu já disse quem você é na minha presença, eu já confiei um chamado a você, e você precisa ter maturidade emocional e espiritual para abandonar lugares que duvidam daquilo que eu falei ao teu respeito. Chegou um tempo de nós abandonarmos algumas rodas que decidiram não acreditar em quem eu sou em Deus. Jesus não está preocupado em provar algo para alguém. Jesus está preocupado em ser usado, porque não é a minha fama que vai dizer o quanto eu sou usado ou não, mas o Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida, me usando para transformar a vida de alguém. Você tem uma mão para levantar e coração para receber. Nessa noite Deus vai nos munir de maturidade para abandonar lugares que decidiram não acreditar no que Deus tem. Por que, Sara? Porque se na Judeia tem alguém que não acredita, em Samaria vai ter alguém que vai ser alcançado por aquilo que eu carrego. O céu te autoriza. Vai! O céu te autoriza. Jesus não quer saber, porque nós precisamos entender que existem pessoas que, por mais que saiba que nós somos usados, que nós temos palavra, que nós fomos chamados, decidiram não acreditar em quem nós somos em Deus. E quer saber? Tô nem aí. Eu quero cumprir o propósito do meu Pai. Jesus não fica discutindo com o fariseu. Por que Jesus não discute com o fariseu, Sara? Porque mente de fariseu não alcança o nível da promessa. Fariseu quer saber quem é maior que quem. Mas a Bíblia diz que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Jesus não está preocupado em provar nada para ninguém. Ele está preocupado em ir para Samaria, porque lá ele vai ser usado. Lá alguém vai ser alcançado por quem ele é. Ô minha querida, Deus me trouxe aqui para te dizer: não tenta provar nada para ninguém. Eu não te chamei para provar nada para ninguém. Eu te chamei para ser útil. E a minha utilidade não é provada quando eu apareço, mas quando os resultados da utilidade aparecem. Tem gente que fica na porta e não aparece, mas o resultado da utilidade dele é uma boa recepção naquela alma que entra aqui quebrada. Tem gente que não aparece, mas é utilizada no reino de Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer: chegou a hora de você abandonar lugares que já não acreditam mais, já não incentivam mais, porque lá na frente vai ter alguém que vai ser alcançado por aquilo que você carrega.
Os fariseus estão discutindo. Jesus vira para os discípulos e diz: vamos sair daqui da Judéia, vamos para Galiléia, mas eu tenho que passar em Samaria. A minha vontade de ser usado tem que ser maior do que a minha vontade de tentar provar que Deus vai me usar. Jesus não quer saber de fariseu. Ele diz: olha, eu preciso passar por Samaria. E você sabe que o caminho que Jesus escolhe é o caminho mais hostil. O caminho que Jesus escolhe é o caminho mais perigoso. O caminho que Jesus escolhe é um caminho que todos evitam. E talvez você entrou aqui nessa noite, está me ouvindo dizer isso e está pensando na sua mente: ah, Sara, mas do jeito que veio a minha trajetória, Deus não poderia ter me escolhido. Da onde eu vim, não poderia ser eu. Do jeito que eu cheguei, a minha história não serve. E Deus me trouxe aqui para te lembrar que se ele tivesse medo de caminhos hostis, ele não tinha enfrentado uma via dolorosa que era sua. Se ele tivesse medo das dores que te causam dores, ele não tinha enfrentado cravos que eram seus. Se ele tivesse medo dos pavores que você tem medo, ele não tinha enfrentado uma coroa de espinhos que era sua. Traduz para mim, Sara. Claro, chegou a hora de pararmos de dar desculpas para Deus, para sermos usados por ele, porque caminhos hostis são testemunho de transformação na mão dele. Caminhos de hostilidade para Jesus são uma forma de incrementar a história. Já viu aquela pessoa que vem contar uma história para você? A história foi A, B e C. Ele continua A, B, C, D, E, F, G. Então é isso que Deus quer fazer na nossa história. Quer pegar tudo aquilo que nós vivenciamos para poder acrescentar no testemunho de milagres que Ele vai fazer nas nossas vidas. Estejamos, pois, disponíveis àquilo que Deus vai realizar na nossa história. Porque geralmente aquilo que nos causa medo, para Jesus é a plataforma de sustentação. Geralmente aquilo que nos causa dor, para Jesus é plataforma de sustentação. Para nós aquilo que causa pavor, para Jesus é plataforma de sustentação. Porque Mateus, narrando o momento da travessia no mar, a Bíblia diz que o barco está sendo açoitado pelas ondas, enquanto os discípulos estão desesperados, achando que o barco vai afundar. Jesus vem tranquilo caminhando sobre as águas, porque o que para mim é medo, para Jesus é asfalto. Ele passa por cima. E eu quero liberar isso aqui para quem acredita. Hoje Jesus está dizendo: eu não quero saber o que se foi, eu quero saber o que será. Ah, Jesus, mas eu sou pobre. Ele passa por cima. Minha genealogia não me favorece. Ele passa por cima. As minhas condições não são as melhores. Jesus vai passar por cima do que tiver que passar para alcançar a tua vida, a tua casa, a tua história, os teus filhos, a tua profissão, o teu trabalho. Vai acontecer, porque Jesus vai passar por cima. Chegando em Samaria, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Manda eles irem à cidade comprar alimento. Ele para no poço de Sicar, porque aquele dia existia um encontro marcado com aquela mulher. Aquele dia era um dia pontual para a história daquela mulher ser transformada. Pegue na mão de um crente que está ao seu lado. Ai, Sara, fazer isso é coisa de gente chata. Não, fazer isso é coisa de assembleiano. Pegue na mão de um crente que está ao seu lado e diga para ele: Jesus não chega adiantado, mas atrasado ele também não chega. Jesus está vindo aí. Existe um tempo do milagre acontecer. Não está demorando, ele vai chegar no tempo certo. Não está demorando, Jesus é pontual. Vai dar. Eu consigo imaginar eu, Sara, 11h55, Jesus parado no poço e dizendo: daqui a pouco ela chega. Aleluia. E quando deu meio-dia, aquela mulher chegou. Pontual. Jesus ainda não chegou porque ele sabe que ainda tem coisa para aprender no meio desse deserto.
Jesus ainda não chegou, porque sabe que algumas coisas ainda precisam ser colocadas no lugar. E isso só vai depender de você. Eu gosto de Jesus porque aquela mulher fez escolhas, e as escolhas comprometeram o futuro dela. E eu preciso que você guarde isso aqui. Precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, porque as nossas escolhas definem o nosso futuro. A escolha que ela fez ela pegar água sozinha, barrenta, meio-dia, debaixo do sol quente. E Jesus é especialista em dar jeito em problemas que foi a gente que arrumou. Ele é o único capaz de curar feridas que não foi Ele que causou. Ele parou no poço das nossas histórias para dizer: o teu futuro era comprometido pelo pecado, mas um dia eu entreguei a minha vida por amor à sua. E quando o pecado destinava você à morte, a graça reciclou você. Ai, o homem se acha inteligente porque recicla plástico e papel. A graça, pastor Jeová, está reciclando o homem há mais de 2000 anos atrás. Ele pega você, ele pega eu, num cenário totalmente improvável e transforma como porta-voz da sua glória. Jesus está lá e de repente ela chega. E nós precisamos entender que a escolha dessa mulher fez com que ela tivesse péssimas vivências com homens. Eu gosto de Jesus porque Ele sabe que algumas coisas não vão acontecer se o ambiente não ficar limpo. Ele também sabe que para o ambiente ficar limpo, eu preciso ter autonomia para mandar embora aqueles que precisam. E como a gente às vezes não tem, é Ele que tira. Olhe para Ele e diga: Jesus vai mandar a gente comprar comida. Jesus às vezes arranja um subterfúgio para tirar das nossas vidas que a gente não tem coragem de tirar. Pegue na mão dele, me ajude a pregar aqui nessa noite. Diga para ele: se prepare, se prepare. Jesus vai mandar uma galera e comprar comida. Que isso, Sara? É Deus cancelando a sociedade dessa empresa. É Deus cancelando o café da tarde. É Deus cancelando o grupinho no WhatsApp. É Deus fazendo uma limpa na tua história para te dizer, para fazer o que eu tenho que fazer, para cumprir o que eu tenho que cumprir. Eu preciso limpar o ambiente. Se prepara. Fica Jesus e ela e Jesus. E para viver o que Jesus tem preparado para mim, eu preciso entender que às vezes eu vou precisar perder algumas coisas. Porque diferente do evangelho de conquista que as pessoas têm pregado por aí, quando você se aproxima de Jesus, tu vem bonitinho. Não, agora eu vou receber várias vitórias. Vai ser top. Eu conto, você conta. Quando ela se aproxima de Jesus, Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. Porque Jesus quer saber se ela está disposta a abrir mão daquilo que ela tem na mão dela para receber aquilo que está na mão dele. Como você, sendo judeu, me pede de beber que sou samaritana? Se você sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos, deixa eu fazer uma pergunta para a tua alma. Até quando você vai ficar colocando barreiras para limitar o agir de Deus na tua vida? Ai, Espírito, você acha que Ele não sabe que você não tem condição de comprar esse carro? Você acha que Ele não sabe que você não tem condição de entrar nessa faculdade? Você acha que Ele não sabe que você, por você, não tem condição de acessar essa porta? Ei, Ele já sabia quem éramos quando parou no poço da nossa história. Nós ficamos colocando Deus dentro da nossa caixa comportamental, dizendo: Deus, quando fazer, faz assim. Deus, quando libertar, liberta assim. Deus, quando abrir, abre assim. Pensei eu, os
pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que vocês desejam. Abração da Arábia, alinha o teu coração à vontade de Deus e vai acontecer. Para de ficar colocando Deus dentro da tua realidade. É você que tem que sair dela. Olhe para cá e me escute. Fui criada dentro de um lar cristão. Meu pai se desviou, se enfiou nos vícios de drogas e álcool. Quem olhava para minha casa dizia que a gente não ia dar em nada, que daqui a pouco Sara Vitória estava casando com o traficante e Samuel estava fazendo parte da boca de fumo. Só que Deus liberou uma palavra a respeito do meu lar e disse que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. E a pergunta que eu te faço é: você vai acreditar na voz da oposição ou na voz de Deus? Desciam o morro e diziam: a casa do drogado. Bem sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para se levantar em meu favor. Um dia Deus chegou na minha vida, transformou a minha história. Meu pai de drogado virou obreiro da casa do Senhor. Oh meu Deus, a Sara Vitória que não ia dar em nada, agora pega avião como se estivesse pegando Uber. Oh meu Deus, a menina que não tinha R$1 para comprar pão, foi para a Europa gastar em euro. O que é isso, Sara? Tira Deus da tua caixa e entra no mundo espiritual para contemplar as grandezas de Deus. Enquanto você estiver nesse teu pensamento: não, porque esse caminho aqui é que Deus tem que fazer, que se Ele não fizer esse caminho aqui, não vai dar certo. Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, quem beber da água que eu der, você tem uma mão para levantar. Quero liberar isso aqui para quem acredita. Um nível de fé a mais está sendo acrescentado em nós hoje. Um nível maior de ousadia está sendo entregue às nossas mãos. Hoje você vai ousar a sonhar e a projetar aquilo que o teu coração jamais imagina que você vai receber. E você vai acessar pelo poder e a autoridade do nome de Jesus. Do teu jeito funciona, mas do jeito de Deus é bem maior. Qualquer um que beber dessa água, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, muito obrigada, meu pastor. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque nele se fará jorrar a fonte que jorra para a vida eterna. Bata no peito e diga: em mim se fará. Guarde isso. Guarde isso. És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu desse poço para que ele e seus camelos e seus filhos bebessem. Se você conhecesse o dom de Deus. Que dom é esse, Sara? O dom que pega alguém totalmente improvável e transforma a história dele em rascunho de milagre. O dom que tem o poder de recuperar alguém que estava na sarjeta e transformar em obreiro da casa do Senhor. O dom que tem o poder de não olhar para a tua geografia e fazer você galgar lugares que você jamais imaginou. É esse dom. O problema é que queremos as coisas que Deus dá, mas não queremos conhecer o Deus das coisas. Bartimeu está clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A fama de Jesus está percorrendo por toda Jerusalém, por toda a Judeia. Mas quando Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, Bartimeu está chamando Jesus não pelo que ele ouviu falar, porque Isaías profetiza: quando o Messias vier, se sentará no trono de Davi, os coxos voltarão a andar, os mudos voltarão a falar, os surdos voltarão a ouvir e os cegos vão voltar a ver. Bartimeu não está clamando pelas coisas que Deus dá, ele clama aos Deus das coisas dizendo: eu te conheço. E quem conhece a Deus extrai dele o que ninguém extrai. Quem conhece a Deus vive experiências diferentes de quem só fica apegado às coisas que Ele pode fazer.
E quando ela ouve isso, ela acha que o problema dela está solucionado. Por quê? Geralmente, clamamos a Deus para a resolução de um problema momentâneo. E naquele cenário, meio-dia, pegando água barrenta, sozinha, às margens da sociedade, para ela, o problema era pegar água naquele horário. Porque geralmente, costumamos buscar a Deus para resolver problemas momentâneos. Aí ela olha para Jesus e diz: então me dá dessa água, para que eu não tenha sede e não volte mais aqui. E eu vou pedir para você repetir comigo. Diga: o meu Deus não é um Deus de momento. O meu Deus é um Deus de história. Jesus sabe que se Ele resolver o momento agora, você sai daquela porta para fora e não volta mais. Por quê, Sara? Porque por fora está bonitinho, mas por dentro está quebrado. E não se engane, Deus não vai nos dar algo ou permitir que elevemos o nível sem antes ter tratado a gente de dentro para fora. Ela achava que o problema dela era pegar água meio-dia, mas como a gente diria no Rio, a coisa era mais profunda. Era mistério. Aí uma história que é água, poço, cântaro, de repente vira uma história familiar, pastor. Quando ela diz: me dá dessa água para que eu não tenha sede, não tenha que voltar mais aqui, Jesus olha para ela e diz: chama teu marido e vem aqui. Porque ela queria sair do poço, mas Jesus queria sanar o problema que fez ela ir até lá. Ela queria parar de pegar água meio-dia, mas Jesus queria eliminar aquilo que fez ela pegar água no poço meio-dia. Deixa eu liberar isso aqui para você. Antes de Jesus tirar você do poço, Jesus vai tirar o poço de você. Antes de Jesus tirar você do poço, Ele vai tirar o poço de você. Não entendi, Sara. Antes de Deus te colocar em novos níveis, Ele vai colocar um novo nível dentro de você. Antes de Jesus mexer do lado de fora, Ele mexe do lado de dentro. Porque a estrutura precisa suportar o poder da glória que vai se manifestar através da sua vida. Jesus sabe que você consegue, com R$100, vir pleníssima para a igreja. Ninguém nem conta que tu comprou o look todo com R$100. E está passando por necessidade dentro de casa. Mas Jesus também sabe que você não conseguiria andar numa Porsche com o espírito abatido. É por isso que para Jesus não interessa como você está do lado de fora, e sim como você está do lado de dentro. Quando Jesus pede para ela chamar o marido, Jesus está dizendo para ela: você está preocupado com o que os outros vão dizer de você, você está preocupado com o teu estado momentâneo, mas eu quero sarar a sua história, eu quero dar um reset no teu futuro, eu quero eliminar de você tudo aquilo que Satanás disse ao teu respeito. Levanta a tua mão e adora, porque nessa noite aquele que desfaz projetos do inferno nos está visitando aqui para dizer: eu vou criar dentro de você um espírito inabalável no nível da promessa. O nível da promessa precisa estar aqui, ó. Você se enxergar já nela. Tem gente que não entende nada, que a gente fica andando com a cabeça erguida, o vento soprando, o negócio acontecendo, Satanás se levantando, e a gente vem para a casa do Senhor, louva, adora, oferta, dizima, faz campanha, participa, e Deus está dizendo: eu vou criar dentro de você um nível elevado, como se você já estivesse vivendo a promessa. Ela olha para Jesus e diz: Jesus, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz: você disse a verdade. E deixa eu te falar, andar no nível da promessa é muito bom. Só não tenta fazer isso quando você estiver com Ele, só você e Ele. Porque às vezes nós queremos tanto,
mas tanto, sustentar uma postura que quando chega diante de Deus a gente não consegue nos despedir de nós mesmos. E Jesus diz para ela: você disse bem, disse com verdade. Você teve 5 e esse que você está não é seu. Numa matemática simples, Jesus está dizendo para ela: todos que passaram pela sua vida bagunçaram, difamaram, usurparam, bloquearam, fizeram você chorar e sofrer, mas eu cheguei para dar um ponto final na história de sofrimento. Eu cheguei para dar um ponto final nos ciclos de frustração. Eu cheguei para dar um ponto final ao cenário da vergonha. Eu cheguei para dar início a um tempo de honra na tua história. Veja que você é profeta. Nós estamos esperando o Messias e quando ele vier, ele nos dirá todas essas coisas. Jesus olha para ela e diz: eu sou o Messias. Naquele momento, a coisa já muda. Por que, Sara? Porque quando eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou. Talvez você precise acessar a sua identidade em Deus. Aí ela pergunta para ele: então aonde nós devemos adorar? Seus pais dizem que é no monte. Seus pais dizem que é no templo. Os meus pais dizem que é no monte. Estava falando sobre seus antepassados. E Jesus virou para ela e disse: chegará um tempo, e o tempo é agora, que nem no monte adorarão, nem no templo adorarão, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo para ela é: antes de estar, seja. Porque não adianta vir para cá, levantar a mão, adorar, dizimar, ofertar e não ser aquilo que Deus te confiou para ser. Sua igreja. Quando o diálogo termina, os discípulos chegam. Quando os discípulos chegam, eles observam Jesus falando com aquela mulher. Mas João narra para nós que eles não falam absolutamente nada. E o Espírito Santo compartilhou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você. Existirão pessoas que acompanharão a sua história e para elas o ponto final é o estágio que você está. Só que o que Jesus vai fazer através desse encontro que Ele promoveu vai causar tanto impacto, que eles vão olhar, vão questionar, mas não vão poder falar nada. Quero liberar isso aqui para quem acredita. Todas as vozes opositoras estão sendo silenciadas no dia de hoje. Todas as vozes questionadoras estão sendo silenciadas a partir de hoje. O que Deus vai fazer na tua vida será tão grandioso que eles verão, questionarão, mas não vão poder falar nada. Você fica de pé comigo?